Ainda ouviremos pelo coral o hino que tem o título Precioso Jardim. Muito bem, irmãos. Irmãos,
todos os hinos cantados da nossa igreja, a igreja deve estar observando as letras e as mensagens. Olha quantas coisas maravilhosas os nossos irmãos acabaram de cantar. Pregou para nós. Quando no céu chegar, quer ser uma flor no jardim que a Santa Vó Rosa está preparou para nós. E assim sucessivamente esse hino foi falando a beleza que existe nos céus, que é para cada um de nós. Irmãos, quando nós prestamos atenção, quando nós observamos as mensagens que os nossos irmãos cantam, alimenta a nossa alma. Eu digo para os irmãos, é como nesse momento eu dissesse para os irmãos, olha, está encerrada a reunião. Para aqueles que prestou atenção na letra, nas mensagens, porque essas mensagens nos traz a paz, nos traz os alentos e faz nos lembrar, meus irmãos, quando o nosso corpo nós deixarmos. E faz também nós lembrar, nos alegra de lembrar aqueles que estavam entre nós, que hoje está lá nesse lugar. Então esses hinos nos traz a felicidade, a paz, o consolo. Por isso, irmãos, que na Igreja Apostólica é mostrado que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo consola nós. Nesse momento, irmãos, nós vamos passar para a parte da mensagem. Mensagem é essa do Dia das Mães. Mensagem muito linda, mostrando o exemplo de Maria Santíssima, a sua luta, e ela nunca desistiu, mostrando o seu amor de mãe, as coisas que o mundo ofereceu, e ela abriu mão de tudo para servir a Deus. Da mesma forma, mostrando também a grande luta da Santa Vó Rosa e o que ela foi para nós. O exemplo que ela deixou para todas as mães apostólicas e aquelas que buscam a Deus e a Jesus. Na mensagem diz o seguinte: o exemplo de mãe que nos legaram a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Mãe é uma missão sagrada, de grande relevância e muito importante para a formação moral e espiritual da criatura humana. Deus o Pai, com toda a sabedoria do seu divino Espírito, criou a mulher e deu a ela a missão mais nobre que possa existir nesta terra, de gerar um ser humano, e nesse novo ser habitar o Espírito criado por ele, Deus. Que maravilhoso, irmãos. A missão de uma mãe não é só gerar filho, mas é criá-lo, educá-lo no temor e na obediência ao seu Criador. É ensiná-los a serem bondosos, justos, honrados e perfeitos em todo o seu viver. Toda mãe deve ser um exemplo de dignidade e coragem. O que vem a ser dignidade
é o modo de viver e proceder que transmite respeito, é grandeza moral, é a pessoa honrada que inspira seriedade no falar e no agir. Dignidade é também decência e decoro. Qual o significado da decência e do decoro? É a criatura que possui personalidade, que tem compostura, isto é, tem bons modos e boa educação. Ter decência é também ter boas maneiras de proceder, falar e trajar. Tudo isto que ensinamos é o que torna a pessoa digna diante de Deus e dos homens. Portanto, esta é a missão de uma mãe, que precisa contar com a colaboração também do seu esposo, para ajudá-lo a ser bem-sucedida na sua missão de educá-lo e preparar os filhos para que tenham uma vida moral elevada e uma vida espiritual, dedicada e consagrada a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto. Prezadas mães, o que lhes mostramos sobre a missão de mãe tem como, por exemplo, a serem seguido a vida gloriosa da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, quando viveram nesta terra. Maria Santíssima deixou toda a glória deste mundo para se dedicar a Jesus e aos seus seguidores do Divino Mestre. Ela possuiu tudo para ter glórias terrenas. Foi muito bela, tinha muita sabedoria e era ainda muito jovem quando foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus. Teve as glórias deste mundo à sua frente, mas escolheu o melhor. Não se interessou pelo que o mundo lhe oferecia. Entretanto, escolheu servir a Deus e o seu reino. Sabia que teria que enfrentar muitas lutas, adversidade e sofrimento na sua sagrada missão. Porém, não temeu, não duvidou, mas aceitou sua nobre missão com humildade e coragem. Lutou lado a lado com seu filho, nunca o abandonou. Era seu consolo, seu braço forte, e foi assim até o fim do ministério de Jesus nesta terra. Não temeu aqueles homens perversos que crucificaram. Ficou ao pé da cruz até o fim, e foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado no seu corpo santo que subiu aos céus. Jesus, nosso Senhor, amou e ama profundamente sua mãe, e ainda na cruz entregou-a aos cuidados dos discípulos amado São João, que ainda era muito jovem, dizendo: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. São João soube amá-la como mãe, e ouviu os seus conselhos, e receber suas bênçãos, de mãe. E nesses dias, as mães apostólicas têm um exemplo glorioso
da nossa querida Santa Avó Rosa, que também deixou as glórias e riquezas deste mundo, por amor às criaturas que precisava de alguém, que lhes guiasse neste mundo e os conduzisse no bom caminho. Nosso santo irmão Aldo, quando entre nós, em seu corpo físico, deu-nos este recado: sou a fiel testemunha da Santa Avó Rosa, do seu passado nobre, passado de coragem, de sofrimento, porém de grandeza. Foi nela que encontrei a coragem para lutar e vencer. Sempre tinha uma palavra de conforto e de ânimo. Sou prova de que muitos venceram pela sua sabedoria em conselhos, pelo seu amor e pela sua palavra amiga e pela ajuda que ela lhes concedia. Foi uma mãe para muitos que a procuravam nos seus momentos de luta e sofrimento. Foi nesta igreja apostólica que desempenhou a missão de uma verdadeira mãe para seu povo. É incontável as pessoas que ela ajudou, amparou e salvou. Não mediu sacrifício para ajudar aos necessitados, dando o seu amparo e o seu consolo. Cumpriu integralmente o amor ao próximo e a Deus. E hoje nos céus, junto com Maria Santíssima, guarda e ampara este povo apostólico e a todos os que buscam a graça e o amparo dessa santa. Elas estão sempre atentas ao clamor dos humildes e sofredores. Elas são dignas de serem amadas e veneradas pelo povo apostólico e por todos que souberem dar crédito à nossa mensagem. Portanto, prestem a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria o seu louvor e adoração com todo amor e gratidão por tudo o que elas fizeram e estão fazendo a cada dia em favor dos filhos de Deus e dos ouvintes da hora milagrosa. Estas duas santas têm dado às mães apostólicas e a todas as mães que buscam com fé, amor e confiança todo o amparo e proteção, e tem também amparado ao jovem, às nossas crianças e aos idosos. Sejam gratos a Santa Avó Rosa e à Virgem Maria, através de uma vida dedicada e de obediência a essas duas mães celestiais e a Jesus nosso Senhor. Eu, irmão Aldo, aconselho a todas as mães a seguirem o exemplo destas duas santas e rogo a elas que os abençoem para que sejam muito felizes no seu ministério de mãe e que tenham sempre o afeto, o carinho e o reconhecimento do seu valor, de seus filhos e do seu esposo. Tenha um feliz Dia das Mães. Prezado e amados irmãos, os irmãos puderam observar que mensagem mais linda falando a missão de mãe. Mensagem é essa, meus irmãos, que vemos uma palavra tão pequena, são apenas 3 letras, mas o seu significado
é muito grande. Porque nós observamos que a missão de uma mãe não é só gerar um filho, não. Para quem prestou atenção nesta mensagem que foi lida, irmãos, é como no hino que foi cantado. O fardo de uma mãe é muito pesado. Porque mãe é carinho, mãe é amor. E mãe, ela dá a sua vida por outra vida. Prezadas mães, o valor de cada mãe diante de Deus é muito grande. Porque aqui está mostrando a missão que Ele concedeu, uma missão nobre, as mães a gerar um filho. E a gerar esse ser, Ele então deu o Espírito. E vemos, irmãos, que quando Deus confiou essa missão às mães, é porque Ele precisa, Ele quer de pessoas santificadas. Por isso que esta mensagem desta noite está mostrando o valor de uma mãe e o seu compromisso com seus filhos. Mas a nós observarmos esta mensagem, nós vemos que estamos próximos a comemorar o Dia das Mães. E as mães estão todas felizes, não somente pelo presente que vai receber dos seus filhos, porque o presente maior, irmãos, que eu digo que um filho dá para sua mãe neste dia, é o carinho, é ouvir os seus conselhos. É muitas vezes ela dizer: meu filho, minha filha, não faça isto. E esse filho ou essa filha ouvir os seus conselhos. Porque, irmãos, muitas das vezes as mães se entristecem a aconselhar um filho e ele não ouvir os seus conselhos. Mas o amor de mãe é tão grande que aquele amor ele continua. Se aquele filho aceitar o seu conselho ou não aceitar, o seu amor de mãe está sempre ao seu lado. Por isso que aqui na mensagem está mostrando o exemplo de Maria Santíssima. Olha o exemplo que Maria Santíssima deixou para cada mãe. Ela abriu mão de tudo, irmãos. E hoje nós vemos isto nas mães, que muitas das vezes abre mão de algo que precisava para si mesmo, para ajudar o seu filho, para ver o seu filho bem. Seja, irmãos, aconselhando, mostrando: meu filho, vai por esse caminho, você vai se dar bem. Irmãos, essa mensagem ela fala muito forte em nossos corações. Sabe por quê? Porque é como eu disse para os irmãos, domingo é um dia especial para todas as mães apostólicas. E muitos irmãos que estão aqui não vai ter a oportunidade que muitos jovens têm de ter ainda a sua mãe do seu lado, para dar um abraço,
Não tem mais, irmãos. Então, irmãos, essa mensagem, ela fala muito forte aos nossos corações. Porque é tempo dos nossos jovens aproveitar essa oportunidade. A mensagem está mostrando o valor que as mães apostólicas têm e aquelas que seguem a Jesus. Isso também mostrando o exemplo que Maria Santíssima deixou. Porque ela foi um exemplo, irmãos. Ela não negou quando Deus enviou aquele anjo para ir até ela. Ela abriu mão de tudo. Os irmãos puderam aqui observar, muito jovem ainda. Aí eu digo para os irmãos, olha que missão especial. Jesus, ele veio a este mundo, ele veio trazer a paz, ele veio trazer o perdão, ele veio trazer a doutrina, a disciplina que rege a nossa vida, para que um dia possamos voltar para o nosso lugar de origem. E Maria Santíssima, ela nunca negou a Deus e acompanhou Jesus passo a passo, até aquele momento que ele foi crucificado. Irmãos, foi momentos difíceis para Maria Santíssima. Mas ela fez tudo isso para dar a oportunidade para cada um de nós. E a Santa Vó Rosa não foi diferente. Cada um de nós sabemos da história, a luta que a Santa Vó Rosa enfrentou. Todo mundo aqui sabe, irmãos, que a Santa Vó Rosa era para ser muito rica. E ela abriu mão de tudo para servir a Deus. Como aqui está falando na mensagem. O que é mais belo e mais lindo, essas duas santas de Deus escolheu. E essa mensagem hoje, irmãos, é passado para toda a Igreja Apostólica. Mães apostólicas, guarde-se essa mensagem em vossos corações. Sei que todas as mães lutam para ver os seus filhos bem. É como eu disse, irmãos, muitas das vezes derramam lágrima, porque os filhos não querem seguir os seus conselhos. Mas não deixe, irmãos, a sua fé e a sua esperança cair por terra. Lembra que nesta igreja apostólica tem duas santas poderosas. E aqui na mensagem está mostrando que essa santa está ao lado de cada mãe apostólica, ajudando, amparando, consolando, e muitas das vezes passando por momentos difíceis da vida, orando, pedindo, derramando lágrima, às vezes por o seu filho não obedecer. Mas essas mães celestiais, elas estão lá, guardando, amparando o seu filho, por causa da sua oração. Nunca se desanima, mães apostólicas. Lutem. Se a luta for grande, se alegra, porque maior será a vitória. Lembra-se, irmãos, daquele moço que pediu todos os seus direitos aos seus pais e foi embora.
Ele queria a parte dele, porque veja a desobediência, irmãos. Porque ele tinha com que viver. Era muito dinheiro. Mas ao passar dos anos, o que aconteceu? Tudo acabou. Mas o seu pai não perdeu a esperança e sempre orava a Deus. Até que um dia ele voltou para casa. E o que aquele homem fez? Escolheu a melhor roupa. Escolheu o animal mais lindo que ele tinha para fazer uma festa. Para fazer uma festa para ele. E o que ele disse? Assim é no reino dos céus. Às vezes, nós, pais, mães, achamos que está tudo perdido. Mas eu digo, irmãos, com toda certeza, não está. Enquanto nós se acordar de amanhã, sentar, ajoelhar em nossa cama e dizer: Deus, muito obrigado pelo milagre da vida que o Senhor me concedeu, de me dar mais um dia de vida. Ele está dando a oportunidade, irmãos, para a nossa oração e para nós vencermos mais um dia a nossa jornada. Prezado e amados irmãos, eu deixo essa mensagem em vossos corações. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos. Agradeço a presença de todos os irmãos. Não mediu o sacrifício, irmãos. Para que está? Frio, mas estão aqui. Estamos terminando a nossa reunião. E a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, está feliz com o esforço que cada um de nós fez de estar presente na presença delas. Porque a mensagem é dedicada ao Dia das Mães e a essas mães celestiais. E quando nós falamos nesta mensagem, elas estão aqui conosco, nos ajudando, nos fazendo compreender, entender nesta reunião de oração. Reunião de oração, irmãos, sabe por quê? Porque é dedicada ao Espírito Santo de Deus. E cada um de nós temos a oportunidade de fazer a nossa oração em silêncio, cada um para si. Mas daí o que eu quero dizer aos irmãos é que nesses momentos de oração, irmãos, nós devemos estar com o nosso pensamento ligado aos céus, ligado a Jesus. Devemos estar assim, irmãos, como se nós estivéssemos vendo eles à nossa frente, para que a nossa oração possa ser ouvida nos céus. Às vezes, alguns passando por um momento difícil da vida, lutas, não mediu o sacrifício, está na igreja. Este é o momento de resolver o seu problema, orar, pedir. Mas quando eu digo orar, irmãos, a oração, Deus disse: olha, a oração do justo é ouvida nos céus. Mas muitas das vezes nós observamos o que é a oração. Muitas das vezes, há alguns que no momento da oração, ele não está ligado aos céus. Ele está se passando despercebido.
e perdendo aquela oportunidade. Por isso que, no momento da oração, nós ensinamos, irmãos, levantai a mão aos céus, baixai a cabeça e fecha seus olhos. Porque senão, sabe o que acontece? Fica cuidando do vizinho. E o vizinho está orando. E você está perdendo. Irmãos, eu deixo essa simples palavra em vossos coração. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos os irmãos. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé. Para que possamos cantar, irmãos, o hino do nosso cenário de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Irmãos, eu dou um exemplo para os irmãos da oração. Lembra-se que Jesus, o Filho de Deus, ele sendo perseguido, todo o poder do Pai, os exércitos celestiais em seu favor, teve momento que ele deixou os seus discípulos, se retirou e foi orar sozinho para vencer aquela luta, aquele sofrimento. Então, irmãos, este é o momento de fazer da oração a arma, para que possamos nos voltar para casa alimentado nosso espírito. E no momento da sua oração, é preciso sentir a presença do Pai. Vamos assim orar todos em silêncio.
Cantaremos o hino de número 179. Graças, graças a Deus. Graças, graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz, Espírito Consolador. Graças, graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz, Espírito Consolador. Irmão, nesse instante, mais uma vez eu agradeço a presença de todos os irmãos, membros, diácono, diaconisa, nossos irmãos da transmissão. Também agradeço a audiência dos nossos irmãos e amigos internautas. Que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos. Agradeço também este coral, pela presença de cada um dos irmãos, que continue firme neste ministério que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, precisa muito de cada um de vocês. Irmãos, eu não posso deixar de falar que eu vi uma coisa muito importante na reunião que eu realizei semana passada, que aquilo me chamou a atenção, o esforço daquela irmã. Estava realizando uma reunião e participando do coral, irmãos. Eu fiquei assim que aquela irmã, ela tinha um bebê no colo, não sei se tinha 4, 5 meses de idade. Ela levantava, ela cantava, eu admirava porque ela segurava aquele bebê com a mão e não deixava aquele bebê por nada e nem o ministério de cantar. No final daquela reunião, eu até disse que eu admirava o que eu estava vendo porque era um exemplo para cada um de nós. Isso eu estou dizendo para os irmãos porque isso traz um conforto para nós. E no outro dia, realizei mais uma reunião e chegou umas irmãs e disse: olha, quero agradecer pelas palavras que você falou, daquela nossa irmã que estava presente, que ela chegou em casa e disse: olha, eu estava desanimada, eu estava pensando de deixar o coro, porque eu estava com meu filho, mas não vou deixar mais meu ministério. Que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos os irmãos e vamos assim orar para encerrar a nossa reunião. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, Deus, tenho certeza que o Senhor está observando o silêncio que está. É sua proteção, ó Pai, é as virtudes do seu Divino Espírito Santo. É um silêncio maravilhoso, porque nós lembramos do silêncio no céu. E aqui nós agradecemos o Senhor, agradecemos o Divino Espírito Santo, que essa reunião foi dedicada ao seu Divino Espírito, e aqui nós estamos para receber o alimento espiritual, como disse o Divino Mestre Jesus: quem tem sede, vem a mim. E nós viemos, ó Pai, nós viemos, Jesus, e temos a certeza, falamos com certeza, que nós estamos sendo
abençoado e alimentado. Agradecemos também a Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Agradecemos a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. E agradecemos o profeta irmão Aldo e os outros profetas que estão presentes, santos e anjos dos céus. Nesse momento, eu coloco minha mão sobre esta caixinha de pedido de oração, Santa Avó Rosa, e rogo e peço a bênção da senhora. Tenho certeza que a senhora já tomou conhecimento e, se for necessário, da vontade do Pai. A senhora tem poder até para realizar um milagre. Porque aqui tem muitos nomes, vó. Às vezes, filhos pedindo pela sua mãe, pelo seu pai, como também a sua mãe pedindo pelos seus filhos. Que a senhora ajude, vó. Mãe Maria Santíssima, ajude essas mães a vencer as lutas de cada dia. Peço a bênção da senhora para essa família que está diante deste altar de graça. A bênção para as criancinhas, para os mais de idade, para a nossa juventude. Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa. Eu peço que a senhora também abençoe as mães que estão esperando o nascimento do seu filhinho. Ô vó, são mensagens que a senhora fala conosco, ensina as mães. E essas mães ficam muito alegres porque elas sabem que no momento mais difícil da vida, a senhora está do lado de cada um delas. Assim a senhora abençoe cada um delas. Peço por aqueles que não puderam aqui estar por motivo justo, para os nossos amigos e irmãos internautas, que a senhora os abençoe. Peço que a senhora abençoe grandemente esta humanidade, os governantes do nosso país, deste mundo todo. Dê a eles entendimento para que possamos ter um mundo melhor. Também peço que a senhora envie santos e anjos dos céus para nos guardar, para nos proteger até os nossos lares, para que possamos ter uma boa noite de descanso, amanhã um bom dia de trabalho, que na próxima reunião aqui possamos estar para louvar e bendizer o teu santíssimo nome. Prezados e amados irmãos, recebam as bênçãos que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as virtudes do seu divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e por tudo a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos.